da fé, tua graça me alcançou, sendo eu ainda fraco, mesmo assim tua morte foi por mim. É tua graça santa que me faz ter esperança que não se cansa e não me deixa ir pra longe de ti, pra longe de ti. Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Nós estamos aqui via Facebook para refletirmos mais uma vez na palavra de Deus, porque acreditamos ser ela alimento espiritual para a nossa alma. E desta forma, nesta manhã, nós partilharemos de uma porção a mais da palavra de Deus e que Deus nos conduza nesta reflexão a fim de que, de fato, nossa vida seja confrontada à palavra de Deus, que os nossos ouvidos estejam voltados a Ele e o nosso coração aberto para receber a sua palavra. Nós vamos, neste momento, ler apenas um verso bíblico que encontra-se em Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 33. Texto bastante conhecido de todos nós, faz parte do Sermão do Monte, portanto, está dentro do maior de todos os sermões já pregado no mundo e pelo próprio Deus, portanto, o melhor pregador que já esteve nesta terra. No verso de número 33 de Mateus capítulo 6, nos é dito: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos conduza nesta manhã. Feche os seus olhos e oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela vida, saúde, pela oportunidade que temos de, nesta manhã, mesmo separados pela distância, podemos nos reunir através deste meio de comunicação para refletirmos na tua palavra, ouvirmos a tua voz. Rogamos que, através da tua palavra que será lida e exposta, o Senhor fale ao nosso coração, de maneira que sejamos confrontados com a tua vontade e assim, através da sua exortação, busquemos ainda mais te servir a andarmos nos teus santos e retos caminhos. Abençoe o teu povo, onde quer que esteja livrando-o do mal, fortalecendo as suas vidas, provendo em suas casas, pois este é o desejo de cada um de nós, não apenas para nós individualmente ou para a nossa família, mas para todo o teu povo. Por isso nós clamamos ao Senhor que ouça a nossa oração e nos socorra, ó Deus, diante de cada necessidade que temos enfrentado em nossa casa. Abençoe os teus filhos que têm sofrido neste momento por enfermidades. Esteja agindo na vida daqueles que têm enfrentado problemas familiares. Abençoe, ó Deus, e restaure aqueles que nesta quarentena têm tido
problema conjugal. Esteja agindo, ó Deus, no meio do teu povo, para que o Senhor, que pode todas as coisas, esteja transformando a nossa vida e cada parte dela que necessita ser transformada. Somente na tua graça e misericórdia, o Senhor pode nos ouvir e nos socorrer. E este é o nosso desejo em Cristo Jesus. Acima de todas estas coisas, ó Deus, que nós necessitamos, rogamos que continue a nos perdoar, pois sem o teu perdão, nós não somos dignos de estar na tua santa presença. Não podemos ouvir a tua palavra, não podemos refletir, ó Senhor, nas tuas verdades, e muito menos poderemos ver o Senhor se não estivermos em santidade. Perdoa-nos, guia-nos e conduza-nos por intermédio do nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero ouvir neste momento um cântico, colocar aqui aos irmãos. Hoje eu não colocarei hinos como estamos acostumados, mas um cântico que diz respeito ao verso que nós lemos de início. Se os irmãos puderem me auxiliar, dando um ok sobre o som, por gentileza. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia neste momento, no texto de Ageu, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo este capítulo nesta manhã. Contudo, nós, hoje, de maneira singular, ficaremos apenas nos 5
primeiros versos. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo, porém, como eu disse, vamos nos limitar na reflexão, na meditação nesta manhã, apenas nos primeiros versos. Ageu, capítulo 1, nos diz assim: no ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, às quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui que Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, aplique desde já a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez, neste momento, rogando a iluminação do Senhor para o texto que nós meditaremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fale aos nossos corações, pois necessitamos que a nossa mente e o coração sejam iluminados e preparados para guardar a tua palavra. Por isso, ó Deus, nos atenda, pois esse é o nosso desejo, de ouvirmos a tua voz, guardá-la no coração, de maneira que a mesma produza frutos para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Esta é a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, nesta manhã eu pretendo refletir com os irmãos, este é o meu desejo, sobre o tema reavaliando nossas prioridades neste tempo de pandemia, neste tempo difícil. A Bíblia, conforme lemos anteriormente em Mateus, capítulo de número 6, verso 33, nos ensina de maneira clara que nós devemos priorizar em nossas vidas Deus, o seu reino, as coisas espirituais. Podemos, por exemplo, além de Mateus, capítulo de número 6, verso 33, quando Jesus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, conforme já lido e cantado, e a sua justiça, para que as demais coisas então nos sejam acrescentadas. Encontramos também no Salmo de número 27, verso de número 4, as seguintes palavras: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. O salmista, neste salmo, evidencia a prioridade da sua vida. Ele possa morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. E o propósito do seu coração, através desta morada, é para que ele contemple a bondade do Senhor, para que ele busque a orientação do Senhor. De forma semelhante, encontramos Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, dizendo: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Logo depois, ao falar aos Filipenses, Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já a tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, nesses dois versos, em 1 Coríntios, nos deixa evidente que não importa o que estivermos fazendo, mas segundo a sua orientação, inspirada por Deus, é de que isso seja feito para a glória de Deus, portanto, deve ser feito com prioridade. Aos Filipenses, ele diz que a sua jornada, a sua vida, o seu ministério, que a sua carreira cristã ainda continuava e que o seu foco, a sua prioridade era o alvo. E este alvo, sem dúvida alguma, é Cristo Jesus, alcançá-lo, encontrá-lo e assim desfrutar, consequentemente, da salvação. Portanto, assim como estes versos que nós lemos, há muitos outros que podemos encontrar nas Escrituras Sagradas, nos chamando a atenção, de uma forma ou outra, para esta questão bastante importante para nós: a prioridade de Deus na nossa vida. Não priorizar a Deus é, sem dúvida, um dos grandes males cometido pelo povo de Deus no decorrer de toda a sua história. Não priorizar a Deus pode também ser o maior de todos os males que podemos fazer para nós mesmos durante a nossa vida, a nossa jornada cristã. Justamente por não priorizar a Deus, o Reino do Norte foi levado ao cativeiro pelos assírios e nunca mais retornou, nunca mais voltou a ser como antes. Mais tarde, novamente, por não priorizar a Deus, ou seja, por se envolver com idolatria, por desprezar
as palavras dos profetas, por não se arrepender, o lado sul também foi levado ao cativeiro, porém babilônico. Ali permaneceu durante 70 anos como escravo. Quando lemos o relato de Neemias no capítulo 1, encontramos a situação que este povo estava vivendo, principalmente aqueles que não haviam sido levados como cativos e estavam ainda em Jerusalém. Chegado aos ouvidos de Neemias de que eles estavam passando por extrema dificuldade, vivendo em miséria, tinham ou estavam em meio a uma cidade devastada, de maneira que Neemias diz que, ao ouvir aquelas palavras, ele se assentou, chorou por vários dias. Durante 70 anos, este povo sofreu diversas situações. Contudo, em cumprimento às profecias dos profetas, após 70 anos, Deus toca no coração de um rei ímpio, o rei da Pérsia, o rei Ciro, e o leva a promulgar um decreto que permitia que os judeus voltassem para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo, os muros da cidade, os portais da cidade e, consequentemente, as suas próprias vidas. Este retorno se daria em 3 etapas. Primeiramente, liderados por Zorobabel, conforme descreve o verso 1 de Ageu, o povo voltaria para a reconstrução do templo. Num segundo momento, liderados por Esdras, o escriba, o povo estaria sendo ensinado na lei. E, por fim, liderado por Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, conforme encontramos em Neemias capítulo 1, Artaxerxes, o sucessor do rei Ciro, Neemias conduziria o povo na reconstrução dos muros do portão da cidade de Jerusalém, permitindo então que o povo pudesse reconstruir a sua própria vida, de maneira que tivesse a oportunidade de retornar, ainda que não na mesma glória dos dias de Davi e Salomão, mas a viver como antes vivera, tendo a casa de Deus para ir, para ali oferecer sacrifícios, para ver os seus irmãos juntos e juntos adorarem a Deus. De acordo com Esdras, capítulo de número 2, versos 64 e 67, apenas um grupo, estimado em cerca de 50 mil pessoas, vão voltar com Zorobabel a fim de reconstruir o templo. O restante dos judeus que estavam cativos decidiram permanecer e continuar suas vidas na Babilônia. Eles haviam se acostumado com aquela situação, alguns haviam até alcançado algum tipo de prosperidade, e para eles então viver naquela condição, naquela situação, estava ok. Desta forma, apenas esses 50 mil hebreus vão retornar com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. Logo depois, de acordo com Esdras, capítulo 2, verso 69, nós encontramos o seguinte relato. Os que voltaram, ou seja, estes 50 mil, deram dos seus recursos para a obra do templo em ouro 61 mil daricos e em prata 5 mil arratéis e 100 vestes sacerdotal. Este verso de número 69 nos mostra que, a princípio, havia por parte desta multidão que voltara para a reconstrução do templo
uma grande empolgação. Eles estavam, de fato, por este esforço de doarem dos seus recursos, daquilo que possuíam para a reconstrução da casa de Deus, comprometimento, não somente para com Deus, para com a obra a ser feita, mas também comprometimento de um para com o outro. Desta forma, diante de tamanha empolgação e comprometimento, nós lemos que no período de 2 anos, essas pessoas haviam reconstruído os alicerces do templo entre louvores e choros. Os mais jovens, encantados com aquilo, empolgados, riam, agradeciam, estavam dando louvores a Deus. Os mais experientes de idade, eles choravam por perceberem que não haveria mais a possibilidade de reconstruir aquele templo na mesma glória do templo que eles conheceram. Contudo, neste meio de empolgação, neste meio de comprometimento, como sempre acontece, dificuldades das mais diversas surgiram. Perseguições por parte dos samaritanos que haviam se instalado naquela região, em Jerusalém, e que agora estão perguntando para esses judeus que voltaram: o que vocês estão fazendo aqui? As nossas famílias estão aqui, nós habitamos esta terra e vocês não reconstruirão, vocês não ficarão aqui. E eles vão então dificultar este trabalho. Juntamente com estes samaritanos e outros inimigos que surgem, nós temos também uma parcela dos próprios hebreus que vão com suas murmurações, reclamações, perseguirem, vamos dizer assim, de certa forma, os seus irmãos nesta reconstrução. Assim como o período também de seca, de escassez, estes hebreus que estavam por ora empolgados, que durante um período curto de 2 anos haviam reconstruído com todo o seu comprometimento, vontade, os alicerces do templo, agora estão desanimados, abandonam a reconstrução para viverem as suas próprias vidas. 14 anos haviam se passado quando nós chegamos às palavras de Ageu. Materialmente, as coisas haviam melhorado na vida destes irmãos, mas quanto à vida espiritual, quanto às coisas de Deus, tudo ainda estava em ruína. O povo havia desistido da reconstrução do templo, da casa de Deus, e estava durante este período investindo em suas próprias casas. De acordo com os versos de número 3 e número 9 de Ageu, nós percebemos que o povo havia colocado em suas vidas outras prioridades. Eles estavam agora trabalhando em suas próprias casas a fim de que as mesmas se tornassem ainda mais confortáveis, ainda mais luxuosas, ao mesmo tempo deixando o templo do Senhor de lado. Deus não era mais prioridade nessas vidas. O templo, que era símbolo da presença de Deus no meio do povo, estava abandonado. Os alicerces, como um corpo deixado à beira do caminho, em decomposição, permanecia. E tudo isso evidenciava a miséria que aquelas pessoas estavam vivendo, ou a mísera vida espiritual daqueles irmãos. Isso fica ainda mais claro quando nós lemos o capítulo 2, nos versos 10 a 14
de Ageu. O povo havia de fato abandonado a Deus como prioridade em suas vidas. As suas vidas haviam voltado exclusivamente para o bem pessoal. Foi neste contexto que Deus então chama Ageu, alguém do qual pouco temos informações na Bíblia, mas que, juntamente com outros profetas, Zacarias e Malaquias, foi chamado para falar ao povo pós-exílio. Ageu, então, ele é chamado por Deus, levantado por Deus para exortar o povo. O seu propósito é como que na espécie de pegar na camisa de alguém e dar um chacoalhão dizendo: acorde, reveja suas prioridades, reveja a vida que você está levando, reveja em que caminho você está trilhando, reveja onde está o seu coração, reveja qual tem sido a sua prioridade. Ageu se levanta e Ageu vai como boca de Deus ao encontro deste povo. É justamente por esta razão que a palavra de Ageu, sem dúvida alguma, pode ser aplicada a cada um de nós hoje. E é justamente por esta razão que nesta manhã, através da exortação de Ageu, eu quero convidar você, irmão e irmã que nos assiste neste momento, para que cada um de nós, ao mesmo tempo todos nós, nos coloquemos diante de Deus para revermos as nossas prioridades. Para nos perguntarmos onde está o nosso coração. Reavaliando nossas prioridades em meio a esta pandemia. Se faz necessário para que, através desta reavaliação, nós tenhamos todas as condições de eliminarmos da nossa vida possíveis desculpas que temos usadas para nos afastar de Deus. Possíveis desculpas que temos usado como muletas para não priorizarmos as coisas de Deus neste momento, mesmo que as nossas orações tenham se tornado ainda mais, em quantidade maior, ainda mais expressivas na nossa vida. O que eu quero refletir, então, sobre esse tema de reavaliarmos as nossas prioridades em meio a esta pandemia, nesta manhã, é entre os versos 1 e 5. E aqui estaremos vendo, reavaliando a nossa vida, tentando encontrar se há em nós desculpas neste momento que nos têm tirado Deus como prioridade da nossa vida. Vamos ler novamente esses versos. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Há duas coisas entre as várias que nós poderíamos destacar aqui nesses versos de 2 a 5
de Ageu, capítulo 1, que eu quero nesta manhã destacar com os irmãos. A primeira delas é a expressão que resume a fala, a justificativa do povo diante de Deus por não terem mais lutado, se esforçado, aplicado as suas vidas na reconstrução do templo. A segunda é a chamada de Ageu para que eles considerassem as suas vidas. No verso de número 2, nós encontramos a primeira. O profeta falando em nome de Deus, e aqui expressando o que o povo dizia ao Senhor, justificando a mórbida situação, justificando a apatia para com Deus, dizia: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja que a resposta do povo a Deus, por terem abandonado o templo, por terem tirado o templo como prioridade das suas vidas, era justificada sobre o ponto de que ainda não era tempo de edificar o templo. Ainda não era tempo de reconstruir. Ainda não era tempo de se dedicarem a Deus com prioridade. Nós temos aqui uma triste justificativa. Pois através dessa expressão eles estão tentando argumentar ou convencer a Deus de que aqueles 14, 15 anos mórbidos, 15 anos de apatia, 15 anos distante do Senhor, colocando as suas próprias vidas em primeiro lugar, com a desculpa de que ainda não era tempo. Algo nos chama a atenção aqui. É porque o povo não está dizendo que eles não viam importância no templo. O povo não estava dizendo que o templo não era importante para a sua vida. O que aquele povo estava dizendo é que naquele momento, ou seja, durante aqueles 14 anos, o templo não era ou não foi as suas prioridades. Não veio tempo ainda, Senhor. Acalma. No tempo certo nós voltaremos. No tempo certo nós reconstruiremos. Vejam isso. Eu preciso me firmar com Deus. Eu preciso fazer mais na igreja. Eu preciso ajudar mais os necessitados. Eu preciso falar mais de Deus aos perdidos. Eu preciso voltar mais a minha vida a Deus, ter mais tempo para Deus. Eu preciso colocar mais a minha mente, mais o meu coração nas coisas de Deus. É mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Mas ao mesmo tempo eles estavam dizendo assim: ainda não é tempo. Eu preciso de tudo isso. Eu sei disso. Mas vai chegar o tempo. Porque agora as minhas preocupações são outras. A minha necessidade maior é outra. A minha prioridade é outra. Desculpas. Deus havia movido o coração do rei Ciro, ímpio, para que promulgasse um decreto, permitindo que o povo saísse da escravidão e voltasse para a sua terra, para que o povo deixasse de viver longe da sua terra, para que o povo tivesse, ainda que debaixo de Ciro,
todas as condições, mesmo financeira, para a reconstrução da casa de Deus, do templo que tanto significava para esse povo. Este decreto, como sabemos, não poderia ser mais revogado. Por isso que, quando Neemias sabe da situação do seu povo, ele se volta ao rei Artaxerxes, e Artaxerxes permite que ele vá para reconstruir os muros, para reconstruir a porta, para reconstruir a cidade, para permitir a reconstrução da vida. Entendo, irmãos, que se Deus havia feito tudo isso, como o povo poderia chegar à conclusão de que ainda não era tempo? A volta a Jerusalém significava muito mais do que simplesmente reconstruir um templo na ideia que nós temos hoje. Reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém. Disso dependia a vida desses homens, dessas pessoas, daquelas famílias. Fazer esta obra, reconstruir o templo em especial, era o sinal mais claro de que eles haviam entendido o que havia acontecido no passado, o porquê haviam se tornado cativos e, consequentemente, poderiam agora se voltarem para Deus, não repetindo o pecado do passado, desobediência, desprezo ao Senhor. Ao reconstruírem o templo, eles estavam virando agora as costas, não para Deus, mas para a apatia, para a incredulidade, para a rebeldia, para a indiferença. Ao mesmo tempo que demonstrariam o arrependimento por suas ações anteriores e declarariam o quanto Deus, de fato, era importante em suas vidas. Mas fizeram isso apenas nos 2 primeiros anos. 14 anos depois, a verdade é que eles haviam abandonado a Deus novamente, virado as costas para Deus novamente, e com uma desculpa esfarrapada eles estão dizendo: Senhor, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Quando esse tempo chegar, nós assim faremos. É verdade, irmãos, que aqueles hebreus estavam enfrentando grandes dificuldades. Contudo, nós percebemos nas palavras de Ageu que o maior problema não estava nas dificuldades externas, na perseguição, na falta de recursos. A maior dificuldade estava na questão interna, nos seus corações, nas suas mentes. O maior problema não era a falta de recursos. O maior problema era a prioridade invertida. O maior problema não era financeiro, mas uma questão de prioridade na vida. Por que não era financeiro? Nós sabemos que reconstruções consomem muito dinheiro. Porque não era a maior dificuldade a perseguição? Não era porque o rei estava com eles. Não era financeira, porque quando nós lemos o verso de número 4, em que é apresentado o quanto a justificativa era sem sentido, nos é dito assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa
permanece em ruínas? Olha o verso 9. Verso 8: Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muitos, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O verso 4 e o verso de número 9, especificamente, nos traz um grande contraste com o verso 3. Verso de número 3, eles estão dizendo: Senhor, nós sabemos que nós devemos reconstruir o templo. Mas 14 anos se passaram e não reconstruíram. E eles dizem para Deus: é porque não é tempo. Não chegou o tempo. No verso 4 e 9, Deus está dizendo para eles: mas como não é tempo de reconstruir a minha casa, mas é tempo de vocês tornarem as suas ainda mais luxuosas. Olha o verso 4. É tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Percebe, irmão, o contraste? Percebe a incoerência? Eles foram levados ali pela graça de Deus, pela interferência de Deus para reconstruir o templo. Mas eles estão dizendo: não é tempo de fazer isso. Ao mesmo tempo, eles estão dizendo: é tempo de investirmos em nós, na nossa própria casa. Há uma comparação neste verso 4 feita por Deus. Casas apaineladas significa a casa deles, dos hebreus, que estavam sendo revestidas com madeira, se tornando luxuosas, mais confortáveis do que necessitavam. Quando Deus diz no verso 4, enquanto esta casa está em ruína, é uma referência ao templo. Então, casas apaineladas, casa deles, que estavam sendo reconstruídas e de forma luxuosa, enquanto esta casa, a casa de Deus, o templo, havia sido abandonado e estava em ruína. É como se Deus, através desta indagação, estivesse dizendo: que estranho, vocês não acham? Que incoerência! Para mim, vocês não têm tempo. Para minha casa, vocês não têm tempo. Para mim e a minha casa, as dificuldades pela oposição impedem a reconstrução. Mas para vocês mesmos, nas suas casas, não há problema algum. Percebem que a questão é de prioridade? Deus não está dizendo que eles não deveriam se preocuparem com eles, com suas famílias, com suas casas. Deus está dizendo que eles haviam deixado, ao deixarem o templo em ruínas, em segundo lugar, se não em terceiro ou quarto, e que a prioridade das suas vidas era ou estava neles mesmo. O templo era de vital importância para o hebreu. O templo era sinal da presença de Deus, consequentemente, das bênçãos de Deus, da proteção de Deus, da provisão de Deus, porque o templo significava que Deus estava no meio deles, presente.
O templo era local de sacrifícios, onde os judeus levavam os seus animais, as suas ofertas, para que os sacerdotes oferecessem a Deus, para que recebessem o perdão. Quando lemos Levítico, nós vemos o relato de lá de que no templo, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para ali oferecer sacrifício a Deus, representando todo o povo. O templo era o local para onde eles podiam subir com suas ofertas, para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E percebam que eles haviam recebido uma grande bênção. Deus havia tocado no coração do rei a fim de permitir que eles voltassem para reconstruir Jerusalém, para reconstruir as suas casas, para reconstruir a casa de Deus. Mas esta gratidão, esta prioridade perdurou apenas 2 anos em suas vidas, agora não era tempo mais. O que eu quero que vocês percebam aqui é que não é difícil de percebermos como esse tipo de pensamento começou. Não é difícil para entendermos como a prioridade daquele povo havia de uma hora para outra e tão rapidamente mudada. De forma que Deus passou a ser segundo, terceiro ou quarto plano nas suas vidas. É fácil perceber tudo isso. É fácil entender tudo isso, pois fazemos isso o tempo todo. Isso significa, como eu já disse anteriormente, que a mensagem de Ageu pode ser aplicada exclusivamente a nós hoje, neste momento. E então esta mensagem nos faz olharmos para nós e nos perguntarmos: onde estão as nossas prioridades? Nas coisas espirituais? Ou seja, nas coisas de Deus? Ou nas coisas materiais, na nossa própria vida? Que lugar Deus está em nosso coração? Em que posição da nossa lista estão as coisas de Deus? O seu reino? A sua igreja? As coisas espirituais, as coisas de Deus? A exemplo daquele povo, temos enfrentado dificuldades hoje. A exemplo daquele povo, uns têm enfrentado mais do que outros. Mas a questão, e já partindo para o término da nossa reflexão nesta manhã, é o quanto essas dificuldades têm servido de desculpas para que deixemos Deus de lado, para que não priorizemos Deus. O povo não estava dizendo que Deus não era importante. O povo não dizia que o templo não era importante. O povo dizia que havia coisas mais importantes naquele momento. Será que há também para nós que sabemos que Deus é importante? Que o reino de Deus é importante? Que a igreja de Deus é importante? Será que há para nós, neste momento, coisas mais importantes do que tudo isso? Será que as dificuldades ou aquilo, ou o que as dificuldades nos têm causado, tem sido a solução para essas dificuldades tem sido mais importantes do que a nossa vida com Deus? Será que o medo diante deste vírus, ou o nos cuidarmos dele, tem sido
prioridade maior do que nos voltarmos para Deus? É verdade que a igreja hoje, onde nos reunimos, não tem o mesmo sentido que o templo tinha para os hebreus naqueles dias. É verdade que Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, pois a Bíblia diz isso. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a igreja, o templo, a construção que nós temos, é um lugar que foi erguido, reservado e consagrado para que nós, povo de Deus, nos reunamos para adorá-lo em comunidade e em unidade. E mesmo em meio a essas dificuldades, Deus, através de líderes ímpios, na sua grande maioria, tem permitido que nós nos reunamos nesta casa de oração. Mas quantos de nós temos aproveitado esta bênção? Há muitos que querem, mas não podem. Há muitos que podem, mas não querem. Há muitos que não podem por razões legítimas. Há um decreto que impossibilita a participação de muitas pessoas. Idosos, acima de 60 anos, abaixo de 60 anos, comorbidades, crianças, pessoas resfriadas, gripadas, com qualquer tipo de enfermidade que possa transparecer ou colocar em risco a vida de outras pessoas. Todas essas são razões legítimas para que você não vá à casa de Deus para cultuá-lo e louvá-lo, para partilhar da comunhão e da unidade do povo de Deus. Outros tanto não vão, por incoerência. Porque ainda não é tempo. Há outras prioridades na vida. Quando eu digo incoerência, porque eu não posso ir à casa, eu não posso ir à igreja neste momento por causa dos riscos. Mesmo sabendo que lá eu vou passar uma hora assentado, sem contato com ninguém, com máscara, local higienizado. Mas durante a semana toda eu vou para todo e qualquer lugar com a mesma preocupação. Mas eu vou. No mercado onde centenas e centenas de pessoas entram e rodam o dia todo, pegando em todas as coisas, espirrando por todos os lugares. Incoerência. Como nós vemos nas figuras e nos relatos das redes sociais, a pessoa não pode estar numa praia, ar livre, sozinha. A pessoa não pode ir à igreja, em muitas regiões, como não podem ainda, sentada, sozinha. Mas a pessoa pode pegar o ônibus lotado. A pessoa pode entrar no metrô lotado. A pessoa pode ir ao mercado lotado. A pessoa pode ir e ficar na fila dos bancos horas e horas, das lotéricas. Incoerência.
É verdade, e talvez você esteja pensando justamente nisso neste momento. Olha, pastor, eu não concordo porque eu posso adorar a Deus aqui na minha casa e correr muito ou riscos extremamente menores. Eu posso adorar a Deus como nós estamos fazendo neste momento, ouvir a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, cantarmos a Deus pela internet. Ou ainda posso me retirar no momento na minha casa, sozinho em meu quarto e prestar o meu culto a Deus. É verdade tudo isso. Eu sei que é. E graças a Deus que nós temos tudo isso para aqueles que não podem ir à igreja. Mas se você pode estar presente na casa de Deus, juntamente com o povo de Deus, na igreja de Cristo, por que não? Tomando todos os cuidados. Pense no seguinte: você não pode, hoje, na hora do almoço, fazer a sua comida em sua casa, combinar com todos os membros da sua família, também em suas casas, e dizer assim: olha, hoje nós vamos almoçar junto em família. Ligar o Zoom ou outra qualquer rede social aí, e colocar lá. Então, o meu irmão lá na casa dele, ele me vê aqui na mesa da minha casa com a minha família, eu o vejo, e assim a gente vê a nossa mãe, e assim vê o outro irmão, e podemos dizer assim: olha, nós almoçamos juntos, todos no mesmo tempo, assistindo um ao outro, conversando, rindo. Mas se compara quando todos vocês estão sentados diante de uma mesma mesa, com seus pais e seus irmãos, os seus filhos, os seus sobrinhos, seus primos, a sua família, lado a lado, pegando da mesma panela, comendo da mesma comida. Isso não há preço. Isso é incomparável. Ainda que você possa fazer algo semelhante distante, não se compara a este momento. É único. É graça de Deus. Assim é este momento que nós estamos vivendo em relação à igreja. Se você não pode, satisfaça-se à distância. Mas se você pode, não perca esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus junto com seus irmãos, de adorar e cantar junto, de participar, de comer da ceia junto. Além de ser isso muito melhor, muito mais agradável, como é comer junto com as pessoas que amamos. Vale destacar que quando estamos, como estamos neste momento, estudando via internet, cultuando a Deus via internet, o risco de comprometermos a nossa adoração, de termos a nossa atenção desviada daquilo que Deus está nos falando, é muito maior. Muito. Nós estamos sendo tentados a todo instante a olharmos outras coisas no Facebook, a deixarmos o pastor ou aquele que está falando e sairmos fazer outras coisas, a ouvir e continuar mexendo no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Nós somos tentados a isso, é uma realidade. E com isso nós estamos mostrando que Deus não é prioridade em nossa vida.
que tem coisas mais importantes neste momento. Deus fica para depois. Eu, por diversas vezes, tanto nas quintas-feiras quanto aos domingos de manhã, eu percebo, eu deixo no computador, durante a semana que eu estou trabalhando, eu fico sem o celular, o WhatsApp certo para eu receber sem som, mas receber uma mensagenzinha aqui do lado. E quando então eu percebo que é alguma coisa mais urgente, eu respondo já imediatamente. E eu percebo que em meio a estudos que eu estou dando ou que outros pastores estão dando, como no caso da última quinta-feira, irmãos estão enviando mensagens por WhatsApp. Aparece aqui embaixo, aqui, ó, Rony, e alguma coisa escrita. Ou seja, o Rony enviou uma mensagem no grupo da igreja. E quando isso acontece, o que me vem à mente é uma de duas coisas. Ou este irmão não está participando do estudo da igreja que se reúne neste momento, e a obrigação dele participar, porque, como membro da igreja, na profissão de fé, ele assumiu esse compromisso de participar da igreja. No batismo dos filhos, ele disse que levaria os filhos à igreja. E quando a igreja se reúne por WhatsApp, quando a igreja se reúne por Zoom, quando a igreja se reúne por Facebook, esse irmão deveria estar lá, exceto com exceções, problemas que podem ocorrer. Mas está lá participando da igreja, não enviando mensagem no WhatsApp. Na última quinta-feira, se não me falha a memória, 2 ou 3 dos irmãos enviaram. Esta é a primeira coisa que me vem à mente. A segunda é que ou esse irmão está participando, mas a sua mente está em outra coisa. Aquilo que está sendo falado não é prioridade, aquilo que está sendo falado não é de interesse. Há coisas mais interessantes. Publicar fotos, fazer indagações ou qualquer outro tipo de comentário. Eu estou mostrando isso para que os irmãos entendam o quanto é mais tentador a rede social do que na igreja. Não que na igreja, talvez, a mente esteja longe, o pensamento vagando. Isso pode acontecer. Mas isso acontece com muita maior facilidade. Ou com maior facilidade pela internet. Eu quero concluir, irmão, a nossa reflexão nesta manhã, dizendo para vocês que o que eu desejo com esta primeira parte do capítulo 1 de Ageu é aquilo que Ageu desejou nos seus dias, de chamar a sua atenção como pastor, como alguém que foi chamado por Deus para te falar nesta manhã, para que você olhe para você mesmo e reavalie as suas prioridades. Façamos isso com o objetivo de descobrirmos se temos sido coerentes ou não com as coisas de Deus e a nossa vida. Se temos priorizado a Deus ou não, ainda nestes momentos de dificuldade. Se temos usado desta crise, deste vírus, deste risco, como desculpa ou não. Eu não estou aqui julgando ninguém. Por isso eu estou pedindo para que você reavalie a sua vida. E por isso eu disse anteriormente que há muitas razões justas, legais,
para que neste momento você se resguarde muito. E o que eu mais quero é que você de fato faça isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu saio durante a semana para fazer todas as coisas que eu julgo importante para a minha vida, mas no dia do Senhor, eu digo que eu não posso ir à igreja porque lá eu corro grande risco de ser contaminado, isso é incoerência. Porque eu posso te garantir que o local menos contaminado depois da sua casa é ali, pelos cuidados que temos tido e pela quantidade de pessoas que ali frequentam. Não entra gente toda hora e gente de todo tipo. É uma vez por semana, por um período exclusivo. Pessoas conscientes e que têm o mesmo medo que você. Reavaliemos as nossas prioridades. E se necessário for, voltemos o mais rápido possível para Deus, seja em casa, com comprometimento com Deus, seja na igreja, com comprometimento com Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a refletirmos sobre isso e a reavaliarmos as nossas prioridades. Eu quero colocar uma canção novamente para os irmãos ouvirem, logo após nós oraremos, finalizando esta nossa meditação. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça-me estar em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça-me estar em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a cada dia nós queiramos mais e mais estar ao teu lado. Que seja esse o desejo do nosso coração. Que seja esta a maior prioridade da nossa vida. Que creiamos, ó Senhor, e nos esforcemos a praticar a tua palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o busquemos, ó Senhor, ainda mais neste período. Que nos dediquemos ainda mais ao Senhor, mesmo em meio a esta limitação. Certos, ó Deus, de que a tua promessa se cumprirá em nossa vida. Ou seja, aquilo que nós necessitamos, as demais coisas, o Senhor mesmo nos acrescentará. Ó Pai de amor e infinita bondade, nos dê a graça de priorizarmos a tua pessoa em nossa vida, mais do que a nossa. O teu reino, mais do que este mundo. As tuas coisas, mais do que as coisas que o mundo nos oferece e as nossas vontades buscam. Que priorizemos, ó Deus, a comunhão com o Senhor, mais do que a comunhão com qualquer outro ser na face da terra. Ser com o teu povo, com cada pessoa que nos ouviu ou nos ouve nesta manhã, com aqueles que ainda nos ouvirão através desta gravação. Que todos sejam alcançados e estejam cheios do teu Santo Espírito, para que assim sejam trabalhados pelo Senhor e se voltem mais e mais a Cristo Jesus. Nos fortaleça em meio às provações e nos livre das tentações que corremos todos os dias, para que elas, ó Deus, não sirvam de desculpas entre nós e o Senhor. Que seja o agora, já, tempo de trabalhar no seu reino, de servi-lo ainda mais. Ó Deus, usa-nos, conduza-nos em Cristo Jesus. Que a tua graça e as tuas misericórdias, que a paz do Espírito Santo repouse sobre todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos que nos acompanham. Quero agradecer a presença, não sei se ainda está, mas da minha prima, Viviane. Que Deus abençoe você e a sua família. Da Helena Batista. Saudade da dona Helena, que muito bem cuidou de mim durante meus trabalhos de férias, quando ainda seminarista lá em São Barto. Saudade quando eu a vejo do seu Chiquito. Que Deus abençoe a todos. Lucélia, Deus te abençoe. Mozart, os demais irmãos que fazem parte da nossa igreja, nossa comunidade. Lília, mais uma vez presente. Muito obrigado, Lília. Que Deus abençoe a todos. Hoje, os que puderem, estejam conosco às 19 horas na igreja, onde louvaremos ao Senhor presencialmente e também através do Facebook, e partilharemos da ceia do Senhor. Então, se puder, esteja presente. Que Deus abençoe a todos e todos tenham um ótimo almoço. Obrigado. Fiquem com Deus.